Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da prova, tá? A prova que a gente teve na sexta-feira passada. Então, a gente vai ver as questões que caíram, né? E vamos aí tirar as dúvidas sobre cada elemento aí. Na questão 1, né? Ele fala aí, a empresa realiza um estudo dimensional para... Deixa eu ver se consigo colocar em tela cheia, consigo não. Para a definição de formatos das cápsulas de determinado medicamento. Numa das propostas, o volume da cápsula é composto pela junção de um cilindro equilátero com duas semisferas. Se a quantidade da medição alocada na cápsula corresponde à soma do volume do cilindro com metade do volume da esfera, a razão entre o volume de medicamento alojado e o volume da cápsula será de... Beleza, vamos aqui para nossa mesa e vamos resolver essa questão. O que eu tenho aqui nessa questão? Na questão 1, eu tenho uma semisfera em cima, uma semisfera embaixo, né? Eu tenho essa figura aqui na minha... Logo, ele falou que esse cilindro é um cilindro equilátero, portanto, né, se a medida do raio aqui é R, eu tenho que a medida aqui da altura desse cilindro é 2R. Então, eu conseguiria calcular o volume da esfera mais o volume do cilindro, seria o volume total da minha superfície aí, né? Já que eu tenho aí esse volume, então eu faria aqui, meu volume total vai ser 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da minha esfera, mais o volume do meu cilindro, que é πr ao quadrado vezes h, e meu h é 2r, né? Então, meu volume total, ele seria aí, faço o MMC, né? Os valores aí, fica 4πr ao cubo, mais, então, multiplicar 3 com 2, vai ficar 6πr ao cubo. Então, meu volume total, ele seria aí 10πr ao cubo dividido por 3. Esse é meu volume total. Como o volume que é ocupado, né, é o volume ocupado, é o volume da metade da esfera, né? Então, em vez de 4π, né, é 2π r ao cubo mais π 2πr ao cubo, né, que é o volume do meu cilindro. Beleza. Então, o volume ocupado, vou colocar um VO aqui, vai ser, calculo MMC, que é 3, vai ficar 2πr ao cubo mais 6πr ao cubo, que vai me dar um volume ocupado de 8πr ao cubo sobre 3. Como eu quero fazer a razão desse volume dividido por esse, então eu quero fazer V0 dividido pelo volume total, vai ficar 8πr ao cubo dividido por 3, né? Dividido por 3, sobre 10πr ao cubo dividido por 3. Como ambos estão divididos por 3, eu posso simplificar essa conta. Simplifica o π, como simplifica o r ao cubo, então vai ficar 8 sobre 10, né? 8 sobre 10 eu tenho como resultado aí 0,8, alternativa C aí, gabarito C, na minha questão 1. Beleza? Na minha questão 2, né? O que eu posso fazer? Vamos ver aqui. Na questão 2. Na questão 2, eu tenho aqui que ele fala do sistema de irrigação, né, que é ocupado aqui pelas plantas, uma caixa d'água em formato de um cone circular reto interligado a 30 esferas idênticas, né?
conteúdo da caixa d'água chega até as esferas cuja capacidade de armazenamento é desprezível. Então, ele está falando que esses encanamentos aqui têm capacidade desprezível. Ele mostra o desenho a seguir e fala que ilustra essa ligação entre a caixa d'água e uma das 30 esferas, cujo comprimento do raio mede π elevado a 1/3 decímetros, tá? Aí ele continua falando, se a caixa d'água está cheia e as esferas, bem como os encanamentos, estão vazios, então no momento em que todas as 30 esferas ficarem cheias, restará no cone apenas metade da sua capacidade total. Beleza, olha outra informação que ele me deu, metade da capacidade total. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular aí o meu volume, né? Encheu as 30 esferas e restou metade da capacidade total. E o que ele está pedindo? Ele está falando assim, assim, a área lateral de um cone equilátero cujo raio da base é congruente à da caixa em decímetros quadrados é igual a... Beleza, então vamos fazer essa questão aqui. Nesse desenho, vou colocar aqui para vocês, eu tenho um cone, né, equilátero. Na verdade, esse não é o cone equilátero, né, eu tenho um cone com 6 decímetros cúbicos. E ele fala da esfera, né, as esferas, vou fazer a esfera aqui, que tem um raio interno de π elevado a menos 1/3. Então, são essas informações que ele me dá aí na questão. Vamos ver o que eu posso fazer com essas informações. Daqui, a gente tira aí que o volume da esfera, né, esse volume aqui da esfera, ele vai ser calculado como 4/3 de π vezes r ao cubo, né? Só que r é isso aqui, é raiz cúbica, certo? Ou posso colocar aqui π menos 1/3 ao cubo. Então, esse volume da esfera, o volume de uma esfera, vai ser, aqui 3 simplifica com 3, né? Multiplica essa potência aqui, então vai ficar, isso aqui vai ficar 4/3 de π dividido por π. Simplifica π com π, então o volume de uma esfera é isso aqui. Só que ele fala que ele tem quantas esferas? Ele tem 30 esferas. 30 esferas. Então, se eu multiplicar 4/3 com 30, né, então o volume total aí vai ser 4/3 com 30, eu vou ter que o meu volume total vai ser igual a 40 decímetros cúbicos. Tá? Então, esse aqui é o meu volume total. Aí, o que ele fala ainda? Ele fala que desse cone, né, eu tive aí metade do volume, né? Então, significa que antes o volume era 6, passou o volume aqui para quanto? A altura aqui atingiu determinado volume que passou a 40. Então, significa que o volume disso tudo aqui, né, volume com 6 é 80. Então, vou colocar que o meu volume do cone vai ser igual à área da base, né, 1/3, vezes a área da base, que é πr², vezes a minha altura, que é 6, e eu consigo achar o meu raio a partir daqui, né? Passo 3 multiplicando, fico com 240, passo 6 dividindo, fico com 40. Né? Então, πr² é igual a 40. Então, r ao quadrado vai ser 40 dividido por π, né? Logo, o meu r aí vai ser quanto? Raiz de 40 sobre π. Esse aqui é o meu raio. Se ele pediu agora a área lateral de um cone cujo raio é esse, né, um cone equilátero. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um cone equilátero, agora o cone é equilátero. Então, significa que aqui é 2R e eu tenho aqui 2R. A área lateral de um cone, a gente pega pela πRG, né?
πrg. Já que a área lateral do cone é πrg, então eu consigo encontrar aqui que o meu R é raiz de 40 sobre π. O meu G é 2 vezes o raio. G é 2 vezes raiz de 40 sobre π, multiplicado com o meu π. Essa é a minha área lateral. Então, a minha área lateral vai ser expressa como raiz de 40 vezes raiz de 40, fica 40 sobre π, né, vezes 2 vezes π. Olha que lindo. Π simplifica com π, né? 40 vezes 2, logo minha área lateral vai ser igual a 80 decímetros quadrados, né? Essa é a minha área lateral aí dessa minha questão. Vamos ver qual alternativa que eu tenho. Minha alternativa correta é a letra A. Próxima questão, a gente vai aqui, questão 3. E ele fala nessa questão 3 o seguinte: uma empresa produtora de tintas vende as tintas produzidas em embalagens que possui o formato cilíndrico de um cilindro circular reto, né? Numa estratégia de marketing, a empresa decidiu usar novas embalagens com o mesmo formato e volume, porém com altura 10% menor, como ilustrado na figura a seguir. E ele fala, usando raiz de 10 igual a 3,16, pode-se concluir que a área superficial, na verdade a área lateral das novas embalagens, beleza. Área lateral das novas embalagens. Como é que eu faço para calcular a área lateral das novas embalagens? Então, eu preciso saber, já que eu vou fazer uma relação entre a área nova e a área antiga, né, eu preciso saber aqui qual é a minha área antiga. Né? Essa é a questão 3. Para saber a área antiga, eu faço aí com a altura, com o raio R e a altura H. Então, minha área antiga ela pode ser expressa como a área lateral, né, a planificação de um cilindro, onde eu tenho aqui 2πr e aqui eu tenho h. Então, a área lateral vai ser 2πrh. Essa aqui é a área antiga. A área nova, né, eu vou colocar aqui a área nova, AN, é quando eu tenho o quê? Ele fala na questão o que é 10%. Ele fala na questão que é altura 10% menor, né? Então, beleza. Altura 10% menor. Então, vai ser 2 vezes o meu π vezes o meu raio 2 vezes a altura, que é 10% menor. 0,9h. Certo? 10% menor, mesma coisa que multiplicar por 0,9h. Beleza, ele falou que é o mesmo volume, gente. Então, se é o mesmo volume, eu consigo relacionar esses volumes aí, né? Eu consigo relacionar esses volumes aí. Então, olha só. Se eu vou relacionar o volume anterior igual ao volume atual, eu vou ter que o volume é igual ao novo volume. É o novo volume. Então, eu tenho que π r ao quadrado vezes h vai ser igual a π, o R2 ao quadrado, vezes o h, que vai ser 0,9 de h. Aqui eu posso simplificar. π simplificando com π, posso simplificar h com h e acho uma relação aí. Acho uma relação de que esse R antigo dividido pelo R novo ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a 0,9. Tá? Então, é essa relação que eu acho aí.
Conseguiram acompanhar aí? Então, eu posso até mesmo encontrar aí a própria relação de que, né, 0,9, se eu extrair a raiz, né, ficaria aqui, ó, o raio antigo sobre o raio novo seria igual a raiz de 9 sobre 10, né, 0,99 sobre 10. Raiz de 10 ele me deu na questão, né? Então seria R antigo sobre o raio novo, seria raiz de 9 é 3, dividido raiz de 10, ele já me deu. Vou deixar aqui esse valorzinho guardado aqui, que eu vou usar ele logo logo. Por quê? Porque eu quero saber a relação entre a área nova e a área antiga, né? Então é só eu dividir essas duas áreas. Então se eu fizer a área nova dividido pela área antiga, eu vou ter que 2π R2 vezes 0,9 H vai ser igual a 2π RH. Então, essa relação entre as áreas vai ser aqui, ó, simplifica, simplifica, né? Simplifica esse H, simplifica esse H, então eu fico só com isso aqui, ó. Significa que a área nova sobre a área antiga vai ser igual a R2 dividido por R vezes 0,9. Aí você fala, Roma, mas não tem R2 dividido por R, mas você tem aqui, ó, R dividido por R2. Se você inverter, então significa que você vai fazer isso aqui, ó. Se você fizer A sobre AN, ficaria ficaria R dividido por R2, R dividido por R2 vezes 0,9. Na verdade, dividido por 0,9. Vezes 0,9 elevado a menos 1. Certo? Se eu inverter isso aqui. Então, eu ficaria com essa conta aqui, ó. Ficaria aqui R dividido por R2, 3 dividido por raiz de 10, vezes 0,9. Tá? Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que essa área aqui, ela vai ser, ou seja, a área antiga, ela é aproximadamente 1,054. Né? Essa conta me dá que a área nova, ela é basicamente maior, né? A área nova não, a área antiga é maior. Se eu fizer a relação contrária, né? Se eu pegar esse número e fazer o inverso, ou seja, se eu fizer essa relação aqui, eu vou achar que valor? Eu vou achar, deixa eu fazer as contas aqui, 1 dividido 3, na verdade, raiz de 10, né? 9 dividido por 3. Vou achar esse resultado aqui, ó, 0,948. Ou seja, a área nova, ela é aproximadamente 5% menor. Tá? Que eu acho aqui, se eu subtraindo 1, eu acho esse valor aqui, que ela é mais aproximadamente 5% menor que a embalagem da área antiga. Tá? Logo, a gente percebe aqui que a alternativa correta para essa questão vai ser a letra A também, onde ela fala aqui que a área é 5% menor do que a área da embalagem antiga. Tá? Então, é a única alternativa correta aí que a gente tem. Beleza? Questão 4. Na questão 4, a gente tem a seguinte indagação. Ele fala que a figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral do cone circular reto, cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz mede 60 cm. O ponto P
inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto A. Né? Ele fala, com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento dessa trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a. Então, eu estou querendo saber, gente, é basicamente isso aqui que eu estou falando. Olha só. Eu tenho um cone. Ele sai daqui e vai percorrer a menor trajetória. Só que, qual é a ideia que eu tenho aqui? É a planificação. Né? Se eu planificar essa figura, eu tenho aqui mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Então, eu tenho o ponto A, e aqui eu tenho o ponto A, e a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, é isso que eu estou querendo. Estou querendo o valor dessa linha reta aqui. Desse ponto até esse ponto, quais as informações que ele me deu. Então, é esse trajetório aqui que eu estou querendo calcular, essa reta. Logo, eu vejo que eu preciso calcular esse ângulo. Tá? Ele me deu quais informações? Ele me deu aí... ele me deu o raio da base. Ele falou que o raio da base mede 10 centímetros. Ele me deu a geratriz. Falou que a geratriz aí mede 60 centímetros. Geratriz mede 60 centímetros. Então, eu tenho aqui que essa medida aqui é 60. E essa medida aqui eu consigo calcular, dependendo do ângulo, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer aí a partir das informações que ele me deu. Beleza? Então, para começar, eu posso imaginar o seguinte problema, né? Que o comprimento total disso aqui, né? Ou então, o comprimento total dessa minha circunferência aqui, né? Vai ser quanto? Esse arco aqui, ele não vai ser proporcional ao quanto que foi? Por quê? Eu posso falar assim, ó, 2π vezes 2πr, né, a circunferência completa, certo? 2πr é a circunferência completa. E a circunferência completa vai me corresponder a 120π. Certo? Então, se eu tiver aqui o raio igual a 10, né? O raio igual a 10, então eu teria aqui 2π vezes 10, que seria com o raio igual a 10, me daria aí, seria, ou seja, a circunferência mínima, a circunferência da base aqui, me daria 20π. Certo? Olha só essas duas relações. Então eu percebo que a relação entre esse 20π que eu tenho aqui, né, e entre toda a circunferência, eu percorri quanto da circunferência? Ó, 20π dividido por 120π, eu percorri 1/6 da circunferência. Né? 1/6 da circunferência me corresponde a quanto? A 60 graus. Por quê? Porque eu pegar 360 graus e dividir por 6. Isso me dá 60 graus. Então, significa que esse ângulo θ aqui é 60 graus. Se o meu ângulo θ é 60 graus, agora eu consigo calcular. Por quê? Porque eu tenho um triângulo, né? Eu tenho esse triângulo aqui, ó, onde eu tenho esse ângulo 60, tenho essa medida aqui igual a 60, né? Então eu consigo calcular aí 60, 60 e consigo calcular. Se eu utilizar aqui a medida aqui, utilizar aqui como 30, né? Partir esse triângulo aqui, utilizar 30 e 30, eu vou achar aqui, ó, o seno de 30 e acho a minha medida completa, né? Multiplicando por 2 aqui. Então, posso fazer aqui
o seno de 30, vai ser o cateto oposto, que eu vou chamar de x, tá? X sobre hipotenusa, que é 60. Seno de 30 é meio, então meu x vai ser igual a 30. Como essa medida do ponto A até o ponto A é 2 vezes x, então a medida que eu estou querendo vale 60. 60 é o quê? Centímetros. Logo, minha alternativa correta é a letra B, tá? 60 centímetros, letra B. Vamos para a próxima questão. Tenho aqui questão número 5. Na questão número 5, gente, ele fala assim, ó, no cilindro circular reto representado a seguir, observam-se 2 cones congruentes de mesmo vértice. Né? E ele fala, cujas bases coincidem com as bases do cilindro. Sabe-se que o cilindro tem raio da base igual a 10 centímetros e altura igual a 10 centímetros. Então, a gente já vê que aqui é um cilindro equilátero. Né? Se é um cilindro equilátero, né, cujo aqui o raio tem o 20 aqui, 20 aqui, e ele quer o volume da região, ó, calcule em centímetros cúbicos, o volume da região interior ao cilindro e exterior aos cones. Se eu lembrar da definição do volume da esfera, gente, esse volume aí que eu estou querendo, ele é exatamente o volume da esfera. Né? É a definição do volume da esfera que eu expliquei para vocês lá na aula. Então, esse volume que a gente está querendo é 4/3 de πr ao cubo. Então, se eu substituir o valor do RI, que no caso é 10, eu vou achar 10 ao cubo, que é 1000. 1000 vezes 4, 4.000. 4.000 π sobre 3. Minha alternativa é, tá? Minha alternativa é. Olha só. Então, eu tenho aqui. Esse é o volume da anticlepsidra, tá? Anticlepsidra é igual ao meu volume da esfera. Quando a gente fala em volume, essas duas coisas são iguais. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, substituí e achei aí o meu valor. Beleza? Questão número 6. Na questão número 6, o que eu tenho aqui? Ele me fala... Pera aí, gente. Bugou aqui. Na questão número 6. Na questão número 6 ele fala, ó, a região do plano limitada por um triângulo as medidas dos lados medem respectivamente 3, 4 e 5 gira em torno do maior lado do triângulo, gera um sólido cuja medida do volume é em metros cúbicos, né? Então vamos ver qual é a medida desse volume aí. Vou desenhar aqui esse sólido que ele me falou na questão 6. Deixa eu colocar aqui, alinhar certinho, questão 6. Ele falou 3, 4 e 5 e gira em torno do maior lado do triângulo. Então, se eu vou colocar o maior lado aqui. Vou colocar o maior lado aqui. 5, 3 e 4. Então, eu já sei que é um triângulo retângulo, tá? Por causa das medidas aí. E ele fala que gira em torno desse lado aqui. Então, se gira em torno desse lado, significa que ele vai formar uma figura aqui, gente. Vou até mostrar para vocês. Ele vai formar essa figura aqui, ó. Tá? Então, ele vai formar essa figura aqui, que vai ser basicamente igual... Vai ser um sólido aí, que ele vai fazer um giro em torno do eixo. E eu tenho aqui, ó, com esse giro que vamos pensar, ele faz um giro assim, ó. Certo?
Como ele faz um giro assim, eu tenho um volume de 2 cones, né? 2 cones que têm a mesma base. Então, eu posso falar o volume desse cone mais o volume desse cone. Ou somar para as duas alturas, né? Que vai ser a mesma coisa que se eu calcular o volume, vai ser o volume do cone, vai ser raio da base, né? Vai ser, ó, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, né? E minha altura vai ser essa medida aqui. Concordam comigo? Por quê? Eu tenho esse cone primeiro, depois eu tenho esse cone. A área da base é a mesma, então se eu somar as duas alturas, dá a altura de 5. Então, meu volume vai ser 1/3 de π vezes o raio. Então, eu preciso achar essa medida aqui, que é o raio, né? Vamos lá. Se eu tenho aqui igual a 4, aqui igual a 3 e a base igual a 5, eu lembro daquela relação que 4 vezes 3 vai ser igual a 5 vezes h, que é a altura desse triângulo aqui, tá? Logo, eu acho que 4 vezes 3 sobre 5, essa é a medida do meu h. Tá? 12 sobre 5. Substituindo aqui, ó, 12 sobre 5 ao quadrado vezes o h, que é 5. Substituo aqui. Beleza, o volume. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Vou simplificar com 5. Fica aqui sobre 15. 144 π, né? Essa seria a minha resposta aí. Então, alternativa B, tá? Alternativa B aí na nossa questão. Questão tranquilinha de fazer, basta que a gente consiga enxergar qual a relação que a gente está querendo aí. Beleza? Vamos para a questão alternativa B, vamos para a questão número 7. Na questão número 7, ele fala assim, ó. Se o volume de um paralelepípedo retângulo, cujas medidas arestas distintas são respectivamente 2, 3 e 4, é igual ao volume de um cone circular reto, cuja medida do raio da base é igual a 2 centímetros, então é correto afirmar que a altura desse cilindro é quanto? Vamos lá para essa questão bem simplesinha de fazer, tá? A gente teve duas questões de nível bem alto aí, que seria a questão 2 e a questão 4, e temos questões aí de nível mais mediano. Então, ó, ele me dá as medidas 2, 3 e 4, né, do paralelepípedo. E a gente vai usar essas medidas ao nosso favor. Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Usar essas medidas ao nosso favor. Tá aqui. Então, ó, eu tenho aí 2, 3 e 4. Então, o volume do paralelepípedo vai ser 2 vezes 3 vezes 4, né? Então, o volume do meu paralelepípedo vai ser igual a 24 centímetros cúbicos. Isso vai ser igual ao volume do cone, né? Na verdade, do cone não, do cilindro circular. πr ao quadrado. Ele fala que o raio do cilindro é igual a 2, então r ao quadrado vezes h. Se eu passar aqui e fazer essas contas, eu vou achar aí que a medida h vai ser igual a 24 dividido por 4 dividido por π, né? Logo, 24 dividido por 4, eu vou ter aí h é igual a 6 dividido por π. Minha resposta correta, alternativa A, tá? Alternativa A, minha resposta correta aí. Alternativa A. Questão 8. Ele fala aí, ó. O quilate do ouro é a razão entre a massa do ouro presente e a massa total da peça multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes de massa de ouro e 6 partes de massa de outro metal é um ouro de 18 quilates. Assim, um objeto de ouro de 18 quilates tem 3 quartos de ouro e 1 quarto de outro metal em massa. O ouro é utilizado na confecção de muitos objetos, inclusive em premiações esportivas. A taça da Copa do Mundo de futebol masculino é o exemplo desses objetos. E ele fala que a FIFA declara que a taça de Copa do Mundo de futebol masculino é maciça, sem nenhuma parte oca, e sua massa é de pouco mais de 6 quilos. Acontece que, se a taça fosse mesmo de ouro maciça, ela pesaria mais do que um informado. Considere que a taça seja feita apenas com ouro de 18 quilates,
cuja composição é de ouro, densidade 19,3. Então, vamos anotar esse dado aí que provavelmente a gente vai usar. Então, questão 8, ele fala aí que a densidade do ouro, densidade do meu objeto ouro, é igual a 19,3 gramas por centímetro cúbico. Beleza. E ele fala assim, ó, uma liga metálica com densidade de 6,1. Então, uma liga metálica de densidade 6,1 gramas por centímetro cúbico. Beleza. E ele fala, e que o volume da taça é similar ao volume de um cilindro reto com raio 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. Então, 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. E ele fala que o proporcional é igual ao volume disso aqui. Ele fala, utilizando o π igual a 3, a massa da taça teria um valor entre quanto? Né? Então, vamos usar as informações que ele deu para a gente aí, que a gente vai dar como importante. Densidade, se vocês não lembram, é igual a massa sobre volume. Né? Uma relação aí. Então, se eu falar assim, 3 quartos, já que eu estou falando de massa, né, e para um ouro de 18 quilates, 3 quartos da massa vai ser de ouro, mais 1 quarto da massa vai ser desse outro componente aqui, que vai me dar uma massa total aqui da taça, certo? Só que, se eu pensar através da densidade, ele me deu para calcular o volume. Né? O volume vai ser o quê? Vai ser a massa dividido pela densidade. E eu sei que o volume total que eu tiver de ouro mais o volume vai me dar o volume total do cilindro. Né? Qual o volume total do cilindro? Vamos calcular aqui, que é πr quadrado, né? Π vezes 5 ao quadrado, então vai dar 25π vezes 36. Né? Então aí cá 25π vezes 36. Então meu volume total vai ser igual a 2.700. Esse é meu volume aqui da taça. Beleza, então esse é o meu volume total. Se eu sei que a volume é massa sobre a densidade, então eu vou colocar esses valores de densidade para cada um aqui, tá? Em relação à massa do ouro mais a massa do outro objeto. Beleza, então eu vou ficar com 3 quartos vezes vezes o m, né, na verdade, ele quer saber a massa total, vezes o m, que é da massa total. Já que eu estou dividindo pela densidade, dividido pelo 19,3. Mais 1 quarto de m, certo? Ó, m sobre d, sobre a densidade, que é 6,1. 6,1. E isso é minha massa total. Na verdade, isso agora não é mais minha massa total, né? Porque já que a massa é o volume que eu estou procurando, então isso vai ser igual ao meu volume total, que é 2.700. Quando eu fizer essa conta aqui, né, você pode fazer essa conta aí na calculadora, né, até eu recomendo que você faça essa conta na calculadora. Olha só, vocês vão ter aqui 4 vezes 19,3, né? Você vai ter aqui 77,2. Você tem 4 nos dois termos. Então, o que a gente pode simplificar aqui? Eu posso multiplicar toda a equação por 19,3, para eu tirar esse cara aqui. Depois eu multiplico toda a equação por 6,1, e eu consigo tirar esse cara, esse cara. Depois eu posso multiplicar toda a equação por 4 também, e tiro também o 4 aqui de baixo. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Então, ó, 3 vezes 19,3 vezes 4 vezes 6,1. Foi isso que eu fiz. Então, para esse primeiro termo, eu achei aqui 1.412,76 n. Mais, mesma coisa eu vou fazer para o lado de cá. Vai ficar 4 vezes 6,1 vezes 19,3. Né? Isso vai dar igual a aproximadamente uns 470, eu acho.
Na verdade, gente, fiz confusão aqui. Fiz confusão. Porque quando eu multiplicar por isso aqui, tá? Quando eu multiplicar por esses dois termos, eu vou ter, ó, 4 já está multiplicando, 19,3 já está multiplicando, vai ficar 3 vezes 6,1. 3 vezes 6,1 do lado de cá. Isso vai dar 18,3. Tá? Quando a gente multiplicar aqui, ó, 4 vezes isso aqui, vai cancelar esse e esse. Então, aqui vai ficar 19,3. Como se a gente fizesse um MMC, tá? Então, 19,3. Então, esse foi o meu valor aí de M, tá? E isso é igual a 2.700. Então, se eu fizer essa conta aqui para achar o M, 18,3 mais 19,3, isso vai dar igual a 37,6 M. E isso é igual a 2.700. Logo, o meu valor de M vai ser igual a 2.700 dividido por 37,6. Então, meu valor de M aí vai dar uma massa de aproximadamente 33.816 gramas. Em quilogramas, eu tenho aí 33,8 quilogramas. Logo, qual alternativa a gente teria aí? A gente teria aí alternativa eu achei quanto? 33, né? 0,8, alternativa A, tá? Alternativa A, entre 30 e 35 quilos, beleza? Questão 9. Ele fala assim, na questão 9. A porta giratória de um banco é composta por dois retângulos perpendiculares entre si, o que interceptam um eixo de cilindro, gerando a porta pela rotação desses retângulos. Né? Considerando a ilustração da área do piso ocupada pela porta giratória, sabe-se que o diâmetro dessa área é de 1,60 e que a altura da porta é de 2,30. O volume do cilindro ocupado pela porta giratória. Então, galera, nessa questão 9, se eu quero calcular, ele já me deu as medidas ali, ele falou que o diâmetro é 1,60. Se o diâmetro é 1,60, logo o raio é 0,8. A altura, ele falou que é 2,30. A altura é 2,30. Eu quero calcular esse volume, então vamos lá. O volume dessa porta giratória vai ser πr ao quadrado vezes h. Então, π vezes 0,8 ao quadrado vezes h, que é 2,3. Então, o volume vai ser 0,8 ao quadrado, vai dar 0,64 vezes 2,3. Esse volume vai me dar aí 0,64 vezes 2,3, vai me dar 1,472 π, né? E lembrando que isso aqui está em metros cúbicos. Lá na questão, ele me pede o quê? Ele me pede esse volume em metros cúbicos, né? Então, já achei aí a alternativa B, minha resposta correta. Na última questão, questão 10, ele fala aqui, ó. Foram construídas cisternas em uma comunidade localizada no sertão nordestino, em pontos estratégicos para os moradores daquela localidade, que se pudessem se abastecer de água, principalmente na época das secas. As cisternas foram construídas com formato de tronco de cone com as seguintes medidas: o raio da base inferior mede 1 metro, o raio da base superior mede 2 metros e a altura mede 1,5 metro, como mostra a figura a seguir. Né? E ele dá a figura aqui, ó. A cada medida ele deu aí e falou: esse tipo de caminhão possui um tanque de armazenamento em formato cilíndrico com 2 metros de diâmetro e 8 metros de comprimento. Despreze as espessuras dos materiais dos quais são feitas as cisternas e o tanque do caminhão-pipa e suponha que as cisternas estejam completamente vazias de água e o tanque completamente cheio. Considere ainda que não há desperdício algum de água nessas condições. Quantos tanques de caminhões-pipa completamente cheios de água são necessários para abastecer no mínimo 17 cisternas? Beleza. Então a gente precisa calcular aqui o volume desse caminhão e saber o volume da cisterna, né? E fazer essa relação aí entre os dois. Então, vamos praticar, é isso que a gente vai fazer.
Vou fazer aqui desse lado mesmo. Então, vou fazer aqui nessa folha novinha aqui. Como é que eu calculo o volume dessa cisterna? Então, questão 10. O volume dessa cisterna, galera, vai ser calculado a partir da medida que eu tenho aqui, né? O raio interno é 1, então vamos calcular o volume da cisterna. O volume da cisterna vai ser 1/3 de π, né? Vezes quem? A altura do tronco é 1,5, vezes o raio maior ao quadrado, mais o raio menor ao quadrado, mais a multiplicação dos dois raios. Então, beleza, o volume da cisterna vai ser igual a 1/3 vezes 1,5 dá 0,5π, que multiplica R ao quadrado, dá 4, R ao quadrado dá 1, né? Ele me deu essas medidas, ele falou que R era 2, falou que o R da cisterna era 1, e falou que a altura do tronco era 1,5, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho aqui, ó, o volume da cisterna vai ser igual a 7 vezes 0,5, né? Que dá 3,5π. Né? Esse é o volume aqui da minha cisterna. Qual o volume do meu caminhão pipa? O volume do caminhão pipa vai ser o quê? πr ao quadrado vezes h. Né? Ele falou que o raio do caminhão é 1 metro e que h é igual a 8. Né? Lá na questão ele fala que o diâmetro, né? Ele fala que o diâmetro é 2, se eu não me engano. Né? 2 metros de diâmetro, então o raio é 1. Como ele tem 2 metros de diâmetro, eu posso calcular essa expressão aqui. Né? Então, vai ficar o volume, vai ficar 1 ao quadrado vezes 8, então dá 8π. Beleza. Então, o que eu quero saber? Se uma cisterna é isso aqui, eu tenho 17 cisternas, então 17 vezes 3,5 de π, dividido por 8π. Beleza. Esse é o número de caminhões que eu vou precisar. Π simplifica com π, faço 17 vezes 3,5, tem aí 59,5. Então, 59,5, pego e divido por quanto? Por 8, tá? 59,5 dividido por 8. Quando eu faço essa conta aqui, eu vejo facilmente que essa relação aí vai ser dado quanto? Ó, se eu pegar 8 vezes 7, dá 56. Se eu pegar 8 vezes 8, dá 64. Então, eu sei que no mínimo tem que ser quantos caminhões? No mínimo tem que ser 8 caminhões para atender aí. Então, a gente tem a alternativa D, tá? Alternativa D, 8 caminhões. E essa é a resolução aí da nossa prova de hoje. Deixa eu encerrar aqui. O que eu quero de vocês? Vocês vão copiar essas resoluções, são questões aí que a gente teve 3 questões de alto nível, tá? Vocês vão resolver isso aí, tirar suas dúvidas, preencher, fazer todas essas resoluções aí, tirar foto e me enviar no formulário que vai estar disponível na plataforma Bernoulli, beleza? Então, um abraço e enviar ainda hoje, tá? Porque é como garantir que vocês assistiram essa aula, beleza? Então, um abraço e tchau, tchau.